Fala aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, no vídeo de hoje, um vídeo que eu já tô devendo para vocês há algum tempo, né? Sobre este camarada aqui, o 762 por 51, né? Eu fiz uma enquete aí no canal, né? De qual que era a versão civil do calibre 762 Nato. E fiquei devendo o vídeo, né? De resposta disso daí. Só um avisozinho antes, eu vou ficar olhando aqui pro lado, porque aqui eu tô vendo o feedback da câmera, tá? Porque eu tô gravando com um aplicativo que me permite ajustar o foco da câmera manualmente, porque às vezes eu quero mostrar alguma coisa aqui de perto e ó, ela não foca, tá vendo? Ela não foca, bicho. Aí eu venho aqui e ajusto o foco manualmente, ó, tá vendo? Aí é por isso que eu preciso desse negocinho aí, ó, tá vendo? Aí eu ajusto o foco manualmente para eu mostrar o que eu quero ali, tá? Então, é por isso que eu tô... Vocês vão me ver olhando muito aqui pro lado, tá? Para eu ver o feedback aqui da câmera e eu poder ajustar o foco quando eu precisar mostrar alguma coisa aqui mais de perto para vocês. Deixa eu só abaixar um pouquinho minha cadeira aqui para não ficar muito alto ali no vídeo. Então é isso aí, vamos lá. Primeiro, a resposta, tá? A 61%, como vocês estão vendo aqui na tela aqui, 61% das pessoas votaram que o calibre, a versão civil do calibre 762 Nato é o 762 por 51. Tá errado, pessoal. Os 23% aí foram os que acertaram, tá? A versão civil do calibre 762 Nato é o .308 Winchester. 762 por 51 é o 762 Nato, tá bom? Assim como 9mm Luger pode ser chamado de 9 por 19, o 762 Nato pode ser chamado de 762 por 51mm, tá? Isso acontece também no caso do 556, né? O 556 Nato, que pode ser chamado também de 556 por 45mm. E a versão civil desse calibre é o .223 Hamilton, beleza? Mas então, dada a resposta, agora vamos falar um pouquinho das especificações técnicas desse camarada aqui e a diferença entre ele e o .308 Winchester, porque os dois são 762 por 51, mas existem diferenças e tolerâncias que a gente vai abordar aqui nesse vídeo agora. Bom, rapaziada, como vocês já entenderam, né, sobre isso, o 762 por 51 e o .308 Winchester são basicamente o mesmo calibre, tá? Os dois são 762 por 51. A diferença é que esse calibre, o 762 Nato, 762 por 51, ele foi desenvolvido para uso militar. Então, como o 762 Nato, ele é um calibre desenvolvido para uso militar, ele segue a CIP, ok? As recomendações da CIP, que é a Comissão Internacional de Armas de Fogo, pólvora para uso militar, tá? Ele segue lá as especificações da CIP. E para isso, cada uma dessas comissões, elas têm ali margens que são aceitáveis para a fabricação de uma munição, tá? Então, por exemplo, aqui nós sabemos que o diâmetro do projétil é de 7,62 milímetros aproximadamente. E aí você tem uma margem ali aceitável para erro, né? Não para erro, mas de variação. Então você pode ter 0,002 milímetros de variação e por aí vai. Então ela segue a tabela da CIP, ok? O .308 Winchester segue a tabela da SAAMI. A SAAMI, que é o Instituto de Armas e Munições para Esporte, ok? Que é um instituto de fabricação de armas e munições para esporte, tá? E aí tem outras especificações, outras tolerâncias, né, de diâmetro, de tamanho. Então, o 762 por 51mm, né, o 762 Nato, ele segue a tabela da CIP, enquanto o .308 Winchester segue a tabela da SAAMI, tá, que é para esporte. O .308 Winchester, ele foi desenvolvido mais para caça e abate de animais, tá? Então, sim, o .308 Winchester foi um calibre desenvolvido para caça e abate de animais grandes, tá? De porte grande, ok? Bom, e agora que você já entendeu que .308 Winchester também é um 762 por 51, só que ele segue uma outra tabela de especificações, né? Com tolerâncias de variações diferentes. Então agora você deve estar se perguntando se é intercambiável essas munições, né? Se você pode utilizar uma munição 762 por 51mm Nato, numa arma que é projetada para o .308 Winchester, e se você pode usar uma munição de .308 Winchester em uma arma que é projetada para o 762 por 51mm Nato, né? Bom, em teoria sim, você até consegue fazer esse intercâmbio de munições, mas quando o assunto é arma de fogo,
Intercambiar munições nunca é algo que é recomendável, ok? Nunca é algo recomendável. No caso do .308 Winchester e do 7.62 por 51mm, o .308 Winchester, ele é geralmente carregado com uma carga maior de propelente, tá? O que faz com que você tenha uma pressão de câmara maior, uma temperatura maior e, consequentemente, uma energia em joule maior no cano da arma, tá? Então, você intercambiar munições pode não ser o ideal, tá? Pode fazer você sofrer algum acidente com a arma. E embora hoje em dia a maioria das armas suportam os 2 calibres, tá? Embora, né, se você pegar um FAL, por exemplo, que é no calibre 7.62 por 51, e colocar nele uma munição de .308 Winchester, é bem provável que ele vá disparar sem ter nenhum problema, tá? Mas isso não é o recomendável, não é seguro e não é aconselhável de ser feito, porque no mínimo, pelo menos um desgaste maior do equipamento, você vai ter utilizando munição .308 Winchester em uma arma projetada para o 7.62 por 51, tendo em vista que o .308 Winchester segue outras especificações e possui energias diferentes do 7.62 por 51, geralmente maior. Aonde você pode ver muito bem essa variação, por isso eu coloquei esses outros 2 calibres aqui do lado, né? Esse daqui .380 CP e esse aqui 9mm Luger, esse aqui .38 SPL e esse aqui .357 Magnum. Como você deve saber, um revólver no calibre .357 Magnum dispara normalmente munição de .38 SPL. Já um revólver no calibre .38 SPL nem calça munição de .357 Magnum. Por que eu coloquei esses calibres aqui, né? O .380 CP, o 9mm Luger, .38 SPL e .357 Magnum? Porque todos eles pertencem à mesma família, tá? Esses 4 calibres aqui, eles pertencem à família 9mm. Sim, o .380 CP é 9mm, 9mm Luger também é 9mm, .38 SPL, .357 Magnum também são 9mm. Então, qual que é a diferença entre eles, né? 9mm é o diâmetro do projétil. O que vai diferenciar é a altura do estojo, que é da base até a boca do estojo. Você tem diferença no tamanho, tá? Aqui, se você reparar bem, eu vou pegar as munições de .380 CP e de 9mm Luger, vou aproximar bastante aqui da câmera e vocês vão ver que o diâmetro do projétil é o mesmo. As duas têm a mesma grossura, né? Tem o mesmo diâmetro de projétil, ok? Deixa eu só focar aqui manualmente a câmera. Aí, como você pode ver, tá vendo? As duas têm o mesmo diâmetro de projétil, ok? O projétil tem o mesmo diâmetro. Então, qual que é a diferença dessas duas munições aqui? A diferença está na altura do estojo, tá? O 9mm Luger, ele também possui um estojo um pouco mais cônico, tá? Então ele é maior aqui, ele é mais largo aqui na base do que aqui na boca. Mas a grande diferença mesmo é a altura do estojo. Como você pode ver aí, o estojo do 9mm Luger é ligeiramente maior do que o estojo do .380 CP. Consequentemente, ele possui uma carga muito maior de propelente, né? Consequentemente, já que ele é maior, ele possui uma carga maior de propelente, tá? A mesma coisa vai ocorrer com o .38 SPL e o .357 Magnum, tá? Os dois são 9mm. A diferença é que, isso eu esqueci de falar, tá? A 9mm Luger é 9 por 19 e o .380 CP é 9 por 17, tá? 17 milímetros de altura do estojo. Já no caso do .38 SPL e do .357 Magnum, a diferença já é um pouco maior, tá? Porque aqui nós temos o .38 SPL sendo 9 milímetros de diâmetro por 29 milímetros de altura e o .357 Magnum sendo 9 milímetros de diâmetro e 33 milímetros de altura, tá? Então o .357 Magnum, ele é consideravelmente maior do que o .38 SPL, tá vendo? O estojo é bem maior do que o .38 SPL. Essa é a grande diferença. E aonde eu tô querendo chegar com tudo isso, né? O que eu tô querendo dizer com tudo isso sobre o tamanho das munições, né? Se você pegar uma munição de .380 CP e carregar numa arma 9mm Luger, ela vai disparar. Muito provavelmente ela vai dar um tiro só e vai dar uma pane.
mas ela vai disparar. Se você pegar um revólver .357 Magnum e municiar com uma munição de .38 SPL, vai bem, tudo bem, não tem problema. Se fosse possível você pegar uma munição de 9mm Luger e colocar em uma arma .380 ACP, ela muito provavelmente dispararia, teria um excesso de energia, tá? Ela daria uma pancada muito forte na tua mão, porque ela foi projetada para esse calibre, e não para esse. Assim como se você pegar um revólver .38 SPL e de algum jeito conseguir encaixar uma munição de .357 Magnum, ele provavelmente também vai disparar, e ali com algum risco dele explodir na sua mão, mas ele provavelmente vai disparar. Mas isso em calibres de baixa velocidade, tá? Isso em calibre de baixa velocidade. Porque o que eu tô querendo te dizer? Isso daqui não é um calibre de baixa velocidade. Isso aqui é um calibre de alta velocidade. Isso aqui é um calibre de fuzil, tá? Aqui, na munição de .380 ACP para munição de 9mm Luger, a gente sai daqui de uma energia de 290 joules para cá a uma energia de aproximadamente 610 joules. Então, a gente tem um aumento de mais de 100% de energia do .380 ACP pro 9mm Luger, tá? Mais de 100% de energia, que vai aumentar aí na casa de 300 joules, tá? Na casa de 300, 310 joules é o que vai aumentar. Isso é, você aumenta mais de 100% nesse daqui e você obtém aí um ganho de 300 joules. No caso do .38 SPL por .357 Magnum, é mais ou menos a mesma coisa também, tá? Você sai aqui de 400 joules, 380 a 400 joules, para cá a 720, em algumas armas você pode chegar a 800, 900 joules, então você aumenta mais de 100%, né? Você mais do que dobra e ganha aí na casa de 300, 350 joules. Já nesse cara aqui, não. Nesse cara aqui, qualquer aumento de porcentagem na potência, né, na carga dele, vai aumentar discrepantemente a energia, tá? Porque é um calibre extremamente enérgico. Enquanto nesses daqui, a gente tem que aumentar mais de 100% de energia para ganhar 300, 350 joules, nesse daqui, se você aumentar 30% a energia dele, você está falando de um ganho de mais de 1.100 joules, tá? Então é essa grande diferença, é esse o grande problema de você intercambiar esse tipo de munição, tá? Porque nesse tipo de munição, qualquer diferença, qualquer porcentagem a mais vai causar uma diferença muito significativa na energia do disparo, na pressão do disparo, na temperatura do disparo. Então não é o ideal intercambiar esse tipo de munição, tá? Porque se você pega uma munição dessa que é, 20% mais forte do que um 7.62 por 51, você pegar um .308 Winchester que te dá uma carga 20% mais forte do que esse, você não tá falando de 20% de aumento de força. Você tá falando de aproximadamente 900 joules a mais. Entendeu? É esse o tipo de diferença que você está falando. Você está falando de 700 a 900 joules a mais. Entendeu por que esse tipo de munição não é bom intercambiar, tá? Se a sua arma é projetada para o 7.62 por 51, utiliza 7.62 por 51. Se a tua arma é projetada para o .308 Winchester, utiliza .308 Winchester. Tá? Embora a arma projetada para o .308 Winchester, você pode disparar essa daqui normalmente, tendo em vista que ela é uma munição mais fraca do que o .308 Winchester. É a mesma coisa que ocorre aqui, tá? Se você tem um .38 SPL, por mais que você consiga, né, de alguma forma, calçar uma munição de 357 Magnum, não é seguro. Agora, se você tem um 357 Magnum, disparar uma munição que é metade da força, não faz a menor diferença. Você vai dar um tiro de 38 num revólver 357 Magnum. Beleza, rapaziada? Bom, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro isso daí, né, do porquê que não é interessante você intercambiar munições de alta velocidade, né, porque qualquer ganho de potência aqui significa um aumento absurdo na energia do disparo, né, então espero que eu tenha conseguido transmitir algum conhecimento aí pra vocês, me desculpa por ter demorado tanto para postar esse vídeo. Bom, e até o próximo vídeo, valeu, fui!